nós entendemos que algumas coisas precisam ser enfatizadas, reensinadas, ou ensinadas de tempos em tempos para refrescar na memória de quem já sabe, ou entrar na memória de quem ainda não sabe. E o tema de hoje, com certeza, todos já ouviram. Todos que já frequentaram a igreja uma vez, ou ouviu mensagem no YouTube, alguma coisa, já ouviu esse tema. Mas, como eu disse, embora seja um tema muitas vezes visto como espinhoso, eu preciso que vocês abram o coração e a mente para receber isso como ensinamento, por mais que vocês possam achar uma palavra ou outra meio, eita, agora me pegou, hein? Mas que a gente consiga abrir a mente para aprender. O nosso objetivo principal aqui na igreja é ensinar, depois pastorear. Pode parecer esquisito isso, mas não é não. Eu preciso que vocês saibam. Depois que sabe, aí nós vamos pastorear, ensina daqui uma dificuldade que um tem, o outro não tem, a gente vai no particular, vai na casa, vai na minha casa, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, onde for preciso, a gente vai, aí sim, pastorear, mas primeiro a gente ensina. Por quê? Eu repito que eu prefiro, não deveria ser assim, mas eu prefiro alguém sabidinho lá no mundo do que aqui dentro enganado. Porque eu já ouvi muita gente dizer, perdi a minha infância, perdi minha juventude, perdi minha vida na igreja e nada valeu a pena. Então não aprendeu nada. Como é que a pessoa passa 20 anos na igreja e depois diz, eu perdi minha vida na igreja, porque não valeu de nada, então não aprendeu. Estava fazendo alguma coisa que não era a correta na igreja. Nós precisamos saber o que estamos fazendo aqui. Não é uma mera reunião, temos prazer de estar com vocês, aproveitando o embalo, o prazer de estar com o irmão Ricardo pela primeira vez aqui, que é o pai da jovem Karen. Acertei? Que eu confundo o nome da mãe e da filha, mas é Karen. E Karen sempre sorridente, mas hoje ela está mais... Ela centrou outro pai e a mãe aí, que é para vamos segurar de um lado, outro segurar do outro, senão ela flutua ali, né? Felicidade. E está com o paizão. A irmã Neila, eita, gravei. A irmã Neila que está conosco. E quem é a outra pessoa que eu ia falar? Que eu esqueci já. Ah, sim, a irmã Aline. Isso, eita, estou bom, estou acertando os nomes. É a irmã Aline que está conosco. Para quem não sabe, a Aline era a esposa do falecido pai do Marcos. Sabe? Então estamos aqui juntos para adorarmos ao Senhor. Por isso que procuramos chamar este momento de celebração e não de culto, porque o culto entendemos que é o tempo todo. Nossa vida tem que ser um culto a Deus. Com base no quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória do Senhor. Isso é o tempo todo. Então é culto o tempo todo. E o que nós fazemos aqui? Nos reunimos para celebrar a Deus. E Ele, por sua infinita bondade e misericórdia, nos presenteia com sua palavra e pela ação do Espírito Santo nos convence e nos converte daquilo que é necessário para adorá-lo da melhor maneira possível. Isto posto isto, hoje também é a ceia do Senhor Jesus. E o tema tem tudo a ver também com a ceia. E o mouse resolveu falhar, eu sou meio analfabeto com esse negócio aqui. Agora foi. Nós temos um costume santo de agradar aqui, todo mundo que vem aqui falar a palavra de Deus, fala depois da oração do dia. A responsabilidade do dia, por favor. O bispo já disse que é automático. Depois eu vou lá no dia na hora para ouvir como é que é. Tem que orar por mim, então. Qualquer hora deve ter que chamar uma palavra na série. Ele vai estar tudo. Pai, Senhor, igreja, estenda as mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por mais um dia, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, e continua fazendo. Agora, Senhor, o pastor está incumbido de trazer a palavra, Senhor. Pai querido santo, que venha ser uma palavra de reflexão, que venha ser uma palavra de ensino, que possa nos corrigir naquilo que precisamos, que o Senhor abra as janelas do céu a favor da vida dele, Pai, que venha tudo que o Senhor pôs na boca dele, no coração, que possa ser
desenvolvido, que possa alcançar nossas mentes, nossos corações. Abençoa grandemente o teu servo, Pai. Repreende todo o mal, toda inveja, toda cilada, tudo aquilo que o inimigo venha para roubar a palavra. Que caia por terra em nome de Jesus. Que o céu se abra nesse lugar. Que nossas vidas possam estar sempre na presença do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Eu disse, acho que foi domingo passado, ou foi no outro domingo, que tem uma erva daninha no meio do povo de Deus, disfarçado de espiritualidade e perdão. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: eu perdoo, mas não quero ver nem pintada de ouro na minha frente. Eu perdoo, mas não tenho que conviver. Eu perdoo, mas não quero nem olhar na cara. Eu perdoo, mas não vou na mesma festa que aquela pessoa. E aí estão surgindo pregações de gente grande, inclusive, mas não é bem mais famoso do que eu, porque eu não sou famoso. É gente mega famosa aí, pregando que isto é bíblico, inclusive, que você não tem que andar com más companhias. Quando a Bíblia diz que más companhias corrompem um bom costume, é aquela má companhia que você é influenciado. E o cristão não foi chamado para ser influenciado, ele foi chamado para ser influenciador. Só que o cristão hoje está indo atrás dos influencers, que são os influenciadores. Então a gente vive sofrendo influência dos outros. Aí é má companhia que corrompe o bom costume. Porque se você dá crédito para o fulano fala A, você acredita A. Se dá crédito para o fulano fala B, você acredita B. E aquilo simplesmente vai. E lembrando, tipo assim, a informação que vem entra na cabeça e vira pensamento. Esse pensamento vira uma ideia que, de repente, ela entra no seu costume, e aí vira a prática, e essa prática é fruto de uma escolha que você faz, porque você ouviu, assimilou e praticou. Escolheu fazer. E aí colhe fruto daquele que escolheu errado. Por quê? Porque deu crédito para quem não devia. Mas era o pastor fulano, era o doutor ciclano, etc. A Bíblia não abre exceção. Ela diz que é para a gente tomar cuidado com os ventos de doutrina. Vento de doutrina significa dizer que alguém vai ensinar doutrina errada. Então, independente de quem esteja pregando, inclusive esse que vos fala, analisa como os bereianos faziam, analisa a luz da palavra, vê se faz sentido na Bíblia, não no seu coraçãozinho, porque às vezes a gente ouve uma pregação equivocada, mas como se enquadra na minha necessidade, eu aceito. Nem pestanejo, nem verifico, opa, mas arrumei um jeito ali. Cortes na internet, por exemplo. Eu ouvi uma pregação que, já falei isso para vocês, que o pastor disse assim: eu não levo o desaforo para casa. Faz o corte e acabou. Fala, fulano, doutor na Bíblia, não leva desaforo para casa, por que eu tenho que levar? Então a partir de hoje, escreveu no leu, já era, rapaz. Ó, eu já ouvi uma missionária dizer assim: a conversão chegou aqui, mas aqui ainda não, eu devolvo. Faz o corte e você fala: ó, gostei desse negócio, aquela pessoa que gosta de responder na lata, é isso que eu sei, é isso que eu acredito. Só que o corte não continua. Quando o homem disse assim: eu não levo desaforo para casa, ele continua dizendo: eu deixo no altar. Aí essa parte você não ouve. Entendeu? Então cuidado com o que você ouve. Tem vídeos de pastoras quase nua no púlpito pregando, perturbando os irmãos que estão atrás, e aquilo é IA. E aí, se você não sabe verificar isso, você vai acreditar no que não deve. Então a gente ouve assim: cuidado com os ventos de doutrina. A gente lê e fala: como é que é isso? Está acontecendo já e a gente não está percebendo. E para isso a gente precisa ter comunhão com Deus para ter discernimento. Então, antes, eu digo para a igreja, a coisa principal que o crente deve pedir para Deus é discernimento. Antes de pedir dons, de pedir para sapatear no fogo, de, sei lá, segunda fé que tem, falar em línguas, profecia, dom de cura, qualquer outra coisa, primeiro peça discernimento. Para você saber discernir o que é que você está digerindo ali, segundo o que foi dito, segundo o que foi pregado, porque senão você pode ser levado seriamente por ventos de doutrina. Então, o tema de hoje é o perdão nocivo. Pode haver perdão nocivo? Pode. Vamos lá. 1 João capítulo 1, versículo 6 diz assim:
Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É possível um crente viver nas trevas? Sim. Muitas vezes enganado e muitas vezes deliberadamente. Não consegue discernir. Deixa eu ligar um negocinho aqui. Muitas vezes deliberado, muitas vezes não consegue discernir. E aí nessa que não consegue discernir, o que acontece? É enganado. E aí engole qualquer tipo de coisa e passa para frente ainda como uma verdade. E não é. A violência silenciosa da indiferença. Vivemos em tempo em que pecados escandalosos, tipo aqueles pecados que a gente taxa como super pecados, adultério, fornicação, que é o sexo antes do casamento, roubo, homicídio, homossexualidade, prostituição, a gente vê essas coisas e se escandaliza rapidão. Mas se existem coisas como essas que são rapidamente condenadas, mas tem pecados silenciosos que a gente tolera. Mentirinha branca, por exemplo. Alguns são até espiritualizados e até elogiados, porque assim, foi uma mentira? Foi, mas foi para salvar uma vida. Mentira é mentira. Enganou? Enganou, mas foi para abençoar uma vida. Engano é engano. Mas a gente vai espiritualizando, vai transformando, pega exemplos bíblicos, inclusive. Abraão era o pai da fé e mentiu. Quem sou eu? Entendeu? Aí, para justificar o nosso erro, a gente usa o erro de outro. Mas está na Bíblia, está errado. Simples assim. Até brincadeirinha, tipo assim, qual foi o homem que todas as vezes que mentiu, Deus livrou? E quando ele falou a verdade, ele morreu por consequência disso. Ó, dá a impressão que Deus apoiou a mentira e condenou a verdade no caso de Sansão. Porque todas as vezes que ele mentiu, se fizer isso, eu perco a força. Não perdeu. Quando ele disse a verdade, o problema não é isso. O problema está antes da mentira ou da verdade? Está quando ele desobedeceu os princípios e foi atrás da mulher de outro rebanho. Ali ele já estava sem a presença de Deus e não percebeu. Aí a gente pega o final e fala, tá vendo? Quando ele falou a verdade, ele pagou caro. Quando ele mentiu, estava salvo. E aí a gente vai arrumando um jeitinho de acomodar o nosso erro e não pode. Entre esses erros que são espiritualizados e até minimizados, está a indiferença relacional travestida de maturidade espiritual. E aí o bicho pega. Quando eu ouvi uma pregação de um grande homem de Deus, não vou discutir a espiritualidade dele, mas ele tem grande alcance no Brasil e fora do Brasil, e ele pregou com base bíblica que está certo você perdoar e se afastar e não olhar mais na cara do irmão. E ele usou umas bases bíblicas e etc. E um monte de gente da igreja começou a dizer, então eu estou certo, eu perdoo, mas não quero a minha mãe na minha casa, eu perdoo, mas não vou na casa do meu pai, eu perdoo, mas não quero olhar na cara do meu avô, eu perdoo. E aí começamos a condicionar o perdão. Isso está travestido de maturidade espiritual. Não é maturidade espiritual isso não. Nós precisamos mudar o conceito. Eu não estou dizendo que você tem que andar com má companhia, não é isso. Porque é má companhia, eu não posso me afastar porque Deus não deixa. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da tal da maturidade espiritual equivocada. João escreve sua epístola para desmontar uma fé meramente confessional, que afirma comunhão vertical com Deus, enquanto nega a horizontal com o irmão. Lembra que eu falei da comunhão vertical, comunicação vertical, para depois a horizontal? Isso aqui é a comunhão horizontal. Mas se nós passarmos pela comunhão vertical, quando eu disser eu te amo, passa por aqui primeiro. Eu amo sua vida, beleza. Passou por Deus, chega no seu coração. Se não passar por Deus, não chega, você vai perceber falsidade, falta de sentimento verdadeiro, falei por falar, jargão cristão e qualquer outro nome, menos uma verdade expressada em amor. Por quê? Porque não foi assim. Então, toda a comunicação do cristão tem que ser vertical. Primeiro passa por Deus. Eu costumo usar um exemplo bem chulo, que eu não vou comparar Deus com isso, mas em termos de comunicação é assim. Se eu pegar o meu celular agora e ligar para qualquer um de vocês, a ligação chega, não chega? Chega. Mas foi assim? Não, passou por um satélite para depois chegar em você. E fração de segundos.
E você fala, eu falo, beleza, mas está passando por um satélite, por ondas que nós não estamos enxergando. E isso a gente aceita de boa. Mas a gente não para aceitar assim. Nossa comunicação tem que passar pelo satélite, digamos assim, primeiro Deus, depois os outros. E aí tudo que você fizer, quer comais, quer bebais ou façais, qualquer outra coisa, ou seja, tudo, faça para a glória do Senhor. Então diga, eu te amo para a glória do Senhor, não para agradar o coração da pessoa. Vai agradar o coração da pessoa? Vai, mas não é para agradar o coração. Você está falando para agradar a Deus. E de quebra, você agrada o coração da pessoa. Por quê? Porque você está sendo a extensão do abraço de Deus, você está sendo a extensão das mãos de Deus, acolhendo, dando um cheiro, dando um beijo, um abraço. Não é você. Você não vive mais, certo? Não é o que a Bíblia diz? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, eu vivendo essa realidade de Cristo vive em mim, quando eu abraço o irmão, quando eu abraço a irmã, na ideia de que eu estou fazendo para agradar a Deus, quem está te abraçando é Cristo através da minha vida. Quando alguém diz assim, vai lá na igreja que você vai ver Jesus falar, vai ouvir Jesus falar com você. A pessoa vem e ela não vê Jesus. A olhos vistos, ela não vê Jesus. Mas ela pode sentir Jesus através da sua vida. Através do seu carinho, através da sua demonstração de amor, através da sua demonstração de atenção, de acolhimento. Você não está fazendo isso para a igreja encher. Não, vamos agradecer, vamos agradar todo mundo, que é para a pessoa ficar, né? Aí a igreja enche. Olha o perigo. Quando a gente vai fazendo assim, não vai percebendo, a igreja vai enchendo. Aí a igreja vai enchendo, naturalmente, há mais receita. Aí a gente começa a fazer mais coisas. Compra mais ar-condicionado que esses 3, misericórdia, não estão dando conta do recado. Aí a gente vai para um lugar maior porque não cabe as pessoas, a igreja vai crescendo, 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 com a base corrompida, sem a intenção correta. Sabe onde a gente pode chegar? Evangelizar para atrair crentes. Não, atrair contribuintes, para bancar o custo que aumentou. Se eu disser isso agora, parece maluquice, mas se a gente corta isso, vai para o final, é isso que acontece. Por quê? Porque no começo não foi feito da maneira correta. A maneira correta é, com 3 membros, com 3.000 membros, é acolher com o mesmo carinho. O dizimista e o não dizimista. O ofertante e o não ofertante. Daí por quê? A gente pede que não coloque o nome, nem o valor que você vai dizimar, ofertar, etc. Não se identifique, porque eu não preciso saber quem é você na hora de dar o dízimo, não preciso saber quanto você contribuiu ou se contribuiu. Porque senão a gente vai chegar à realidade de dizer assim, eu pretendo colocar a irmã Natália como diaconisa, mas aí eu vou lá puxar a ficha corrida dela e ver se ela é dizimista. Se ela não for dizimista, eu não coloco como diaconisa. Então o que define se ela vai ser diaconisa ou não é a espiritualidade dela, e sim o potencial de arrecadação. Aí está errado. Como é que a gente faz para corrigir esse erro final? Lá no começo, quando eu nem identifico se ela deu ou não. Não me importa. A Bíblia não diz que é segundo o coração? É o coração dela, não é o meu. Ah, mas você vai colocar uma diaconisa que não dá dízimo? Eu nem sei se ela dá dízimo. Esse não é o filtro. O filtro é a vida dela. Agora, eu acredito que uma pessoa que espiritualmente está em comunhão com Deus, naturalmente oferta, naturalmente dá dízimo. E pronto. Simples assim. Opa, e se não dá, tem os seus motivos e não sou eu que vou julgar. Vocês estão entendendo? Então a gente corrige no começo. Porque senão a gente certamente não consegue corrigir no final, porque quando chega lá, a mente já está cauterizada. Já estamos no piloto automático. Estão entendendo? É isso, então a comunicação é assim, mas antes tem que passar assim, primeiro por Deus. E aí muitas vezes você vai perceber que quando for chegar assim, você nem fala. Tem um negócio para falar para a irmã Aline. Aí você passa primeiro pelo filtro e Deus diz, não é a hora. Aí você não fala. Mas se você não filtra, você vai lá e fala achando que foi Deus que mandou, e não foi. A mensagem era boa no momento errado, matou. Como diz a missionária Solange, tadinho, fui ajudar, matei. E acontece isso, você vai ajudar e mata. Está entendendo? Um exemplo prático, eu fiquei sabendo há pouco tempo, devido a um fato ruim que aconteceu próximo da família, que o rapaz estava tendo um infarto e foram dar água para ele. Ele disse, não pode dar água para quem está infartando. Nunca soube disso. Eu mataria uma pessoa infartando. Se ela me pedisse água, eu ia dar um barril para ela. Eita, bebe, filho! Achando que ia fazer bem e, na verdade, mata. Boa intenção, na hora errada, e mata a pessoa. Espiritualmente isso acontece. A Bíblia diz que há entre nós homicidas através da língua. Matamos através da língua. Falamos a coisa errada na hora errada ou a coisa certa no momento errado. Mas se passa pelo filtro divino,
não tem como errar, porque aí a sua comunhão vai dizer, não é a hora, não vou falar. Andar nas trevas não se limita à imoralidade explícita, mas inclui posturas relacionais que negam a verdade do Evangelho. A interpretação de João não permite neutralidade, ou se anda na luz, ou se vive numa mentira prática. Ou é luz ou é trevas. Deus não tem meio termo, já reparou? Deus não tem mais ou menos. Ou você fala a verdade, ou você fala mentira. Ele diz, ou sim, sim, não, não. O que diz proceder, o que diz passar é de procedência maligna. E vós mentirosos tendes por pai o diabo. É simples assim. Ah, mas foi mentirinha branca, foi mentira. Na Bíblia não tem exceção. O pai da mentira é o diabo. Então, todas as mentirinhas que surgirem ali são filhas, netas e afins do diabo. Não é de Deus, é mentirinha branca. Não existe mentirinha branca, mentirinha preta, amarela, azul. Mentira é mentira, não tem meio termo. Macho e fêmea o criou. Acabou. Não tem outra opção. Não tem outro gênero. A Bíblia diz macho e fêmea os criou. Homem e mulher. O que diz passar não é de Deus. É simples assim. Luz ou trevas. Não existe, eu estou assim, sabe? Uma hora eu estou nas trevas, ou você está nas trevas ou você está na luz. Meio a meio não existe. Então, a minha luz está semi-apagada. A Bíblia diz assim, não extingais o Espírito Santo. Ou você tem o Espírito Santo, ou você extingue o Espírito Santo. Não tem esse do Espírito Santo compartilhar a morada dele, que somos nós, com as trevas. Ou nós somos de Deus ou não somos. Então, isto posto é só uma introdução, vamos ao tópico 1. A mentira de uma comunhão sem luz. 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. João confronta a dissociação entre profissão de fé e conduta relacional. A palavra andar nas trevas ou na luz indica um estilo contínuo de vida. Não é fui ali de vez em quando fazer um negocinho. Você anda nas trevas ou anda na luz. Assim, a indiferença deliberada não é um deslize emocional. O que é indiferença deliberada? É aquilo que se olha assim, assim. Sim, perdoei o Silvio, mas eu não tenho que andar com ele. Você está deliberadamente fazendo uma escolha. Isso não é um deslize emocional. É que eu estava emocionado, é que eu estava movido. Não, você decidiu fazer isso. E isso está errado. Então, a indiferença deliberada não é um deslize emocional, mas é um caminho escolhido. O pecado não é apenas transgressão visível, mas distorção da verdade do coração, que é aquilo que a gente não vê. Mas tem um sentimentozinho que estou tranquilo. O pastor disse que eu não preciso andar com o Luiz, porque ele me fez mal. Eu até perdoei. Mas, quando eu chegar no dia da ceia, o pastor tem umas manias de mandar troca o copinho com o irmão do lado. Então, na dúvida, nem vou sentar perto do Luiz. Por quê? Porque eu não quero ser falso. Olha que santo. Eu não quero ser hipócrita. E aí o pastor vai mandar trocar o copinho, e aí do meu lado está o Luiz, eu não quero trocar o copinho com ele. Eu perdoei, mas aquilo que ele fez, está entalado aqui. Então não perdoa não, irmão. Não perdoa não. Eu não quero nem a sua oferta. Você sabe que o irmão tem um negocinho com você? Tem. Então, deixa a sua oferta de lado, vá lá, se acerta com ele, depois você traz a oferta. Traduzindo, não traga enquanto não se acertar. E tem mais um detalhe, diz Deus, não vou te perdoar. Porque não, senhor, você falou no Pai Nosso que era para eu te perdoar. Segundo, você perdoou os que te ofendem. Você não perdoou o Luiz, também não te perdoou, você que pediu. Lembra que você orou isso? Então, não vou te perdoar. Enquanto você não perdoar, eu não te perdoo. Mas eu perdoei. Sério que você vai entrar numa dessa com Deus e tentar convencer Deus que Ele não conhece o seu coração. Não existe essa possibilidade. Ele sonda o nosso coração, Ele já sabe. Então, daqui para fora, qualquer um pode dizer. Mas aqui dentro, Ele sabe antes de você falar. A Bíblia diz que ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces, Senhor. Então, antes de eu falar perdão, Ele já sabe que saiu corrompido. Não passou pelo filtro. Não vai chegar. E aí eu sento longe do Luiz para não trocar o copinho com ele. Mas eu ficaria extremamente triste se para não sentar do lado do Luiz, eu sentasse do lado da Lucy, e a Lucy não trocasse o copinho comigo porque ela tem uma diferença comigo. Aí o que eu ia fazer? Senhor, a irmã no dia da ceia, manifestando rancor, raiz de amargura, não me perdoou. Olha, ela nem trocou a ceia comigo, ela disfarçou, foi lá pro fundo, trocou com a Lourdinha. Ela estava do meu lado e não trocou comigo. Oxi!
Você acha que tem direito mesmo de pensar assim? Tem, não. Você não perdoou o Luiz? Não que está certo ela não te perdoar, está tudo errado. Está perdoado você que não perdoou o Luiz e está errado a Lucy se não perdoou você. Está tudo errado. Não é para a gente compensar o erro com o outro. Estão entendendo? Não tem esse negócio de... mas é que... Gente, é assim, ó. Tem que passar por ele primeiro e essa desculpa não vai passar. Pode passar para mim, que eu não vejo o seu coração, não sei da sua intenção. Eu digo, tipo assim, nós passamos a bandejinha do cálice e do pão e nós não vamos chegar assim, opa, o Silvio não. Porque eu sei o que ele anda fazendo. Mesmo que eu saiba. A Bíblia diz que ele tem que fazer o quê? Examinar-se a si mesmo. Sou eu que tenho que examiná-lo. O que eu posso fazer? Pô, pastor, mas o senhor sabe que o Silvio anda no desvio, aí anda fazendo uns negócios aí muito louco. Como pastor, pode chegar assim, vem cá, ó. Não é interessante ser assim, vai ter que ser a domingo, se você não se corrigiu, se ainda está no pecado, sei lá, alguma coisa, não vou aqui devagar o que seria. E pastoreando, dizer para ele, é melhor você não fazer, beleza? Beleza. Porque se você fizer uma vez, você está consciente, você está fazendo para a sua própria condenação. Chegou eu aqui no culto e pula a bandeja. Não, e se ele, antes de chegar, se corrigiu com Deus e parou de fazer, como é que eu vou julgar isso? É ele que tem que julgar. Já foi ensinado. Mas ele continuou e tomou. Aí é para a própria condenação. Ele não está inocente. Por isso que a gente não dá ceia para a criança. Porque a criança não tem poder de decisão. Agora o adulto tem. Então examine esse homem a si mesmo. Então é isso que nós temos que fazer. Nós sabemos o que temos dentro do cabeção. E aí essas coisas são distorcidas porque a gente não vê. E a gente tem uma tendência a ignorar a Bíblia. E, por consequência, Deus. Mas olha que paradoxo muito louco. A gente ignora a Bíblia, ignora Deus, mas ao mesmo tempo a gente aceita Deus quando vem através de profecia. Um exemplo, veja se isso não faz sentido. O missionário Solange está aqui pregando. Aí o Felipe sapeca dela um aplauso e diz, eita, é isso que Deus te diz. Servo meu, e pá, sapeca uma profecia, você treme do alto a baixo. Só que o que ele falou está escrito na Bíblia, ó, e você ignorou. Você simplesmente ignorou. Quem aqui não sabe que tem que perdoar? Todos nós sabemos. E por que a gente tem que ensinar? Porque a gente ignora, nós não estamos vendo. Está escrito, a gente lê, mas a gente não põe para funcionar o cabeção, tipo assim, como é que é isso na prática, gente? Então, estamos aqui para tentar esmiuçar didaticamente da melhor maneira possível, para a gente colocar na prática o que é perdoar. Perdoar não é só chegar assim, perdão, irmão. Já começa recapitulando a diferença entre pedir desculpa e perdão. Luiz Henrique, por favor, vem aqui, vamos fazer um teatro. Te ofendi, te prejudiquei, com isso você perdeu o emprego e o seu casamento. Ó, supondo que você é casado, né? Prejudiquei o seu casamento porque eu queria te derrubar na empresa. E aí eu combinei com a maluca, e essa maluca deu em cima de você, e eu espalhei para todo mundo que você saiu com ela, cometeu um adultério. E ela confirma que sim, tudo mentira. Ela confirma que sim. Acabei com o seu serviço, acabei porque na empresa não pode ter relacionamento entre funcionários. Aí você é demitido, sua esposa fica sabendo por que foi. E acabei com o seu casamento com a sua família. Mais tarde, o Espírito Santo chega e diz, então, sujeito, quando é que você vai lá pedir perdão? O que você fez está errado. Aí o Espírito Santo vem, mexe comigo, mexe, aí chega uma hora que eu fico sem poder resistir Deus, então eu vou ter que pedir perdão. Aí chega assim, Luiz Henrique, eu pisei na bola com você, desculpa aí, valeu? Eu pedi desculpa. Foi de coração? Não foi não, gente. O cara fez um estrago miserável na vida dele. Desculpa aí? Como é isso? Não tem desculpa aí. Tem que ter perdão. E no mínimo você tem que chegar e dizer assim, Luiz Henrique, cara, eu sei que o que eu vou dizer agora não explica, não justifica. Eu só vou explicar por que eu estou vindo aqui depois de pedir desculpa. Porque eu não tenho que pedir desculpa, eu tenho que te pedir perdão. Cara, eu estava envolvido, não é desculpa, o capeta me usou. Eu permiti, porque eu fiz consciente, aquela miserável fez parte também. Eu fiz o estrago que eu fiz. Eu quero saber como é que eu posso restituir o mínimo, pelo menos, do estrago que eu fiz na sua vida. Pensa o que eu posso fazer, o que você disser eu vou fazer. Por quê? Porque eu não me conformo com o que eu fiz com você. Está errado, eu te prejudiquei, eu vou voltar lá na empresa, vou dizer o que eu fiz, não sei se eles vão te devolver o emprego, mas vou sugerir que eles me demitam e coloquem você no meu lugar, o que eu puder fazer.
mas me perdoe porque eu realmente nunca deveria ter feito isso com você. E se você quiser, eu também vou conversar com a sua esposa, explicar para ela. Eu não sei como isso vai ser corrigido, mas eu peço a misericórdia de Deus que isso aconteça. Não é diferente do um. Desculpa aí. Muito obrigado. Então presta atenção quando você for pedir perdão, você vai lá e estribucha a vida do irmão, depois fala, ô irmão, não leva a mal não, hein? Eu errei. Como assim? Não leva a mal não, eu errei. Pede perdão, irmão. Se humilha, você estragou. Teve a coragem de estragar, não tem a coragem de corrigir? Não, eu te pedi perdão, mas eu vi que ainda não foi o suficiente. Então busca fazer o suficiente. Até que essa pessoa seja curada. No que depender de vós, tem de paz com todos. Então, no que depende de você, vai lá e faz. Se ele lá na minha casa disser assim, valeu, beleza, mas o estrago que você fez é irreversível. E eu nunca mais quero olhar na sua cara. Não posso obrigá-lo. Nem culpá-lo. Tipo assim, eu fui lá pedir perdão, me humilhei, o cara ainda zoou com a minha cara. Eu errei, acabou, assumo o meu erro. Não tem que me justificar, potencializando o erro dele que não me perdoou. Eu vou orar para Deus trabalhar no coração dele, trabalhou no meu, porque não pode trabalhar no dele. Eu não posso me conformar que o irmão está errando em função do meu erro. Mas o que acontece naturalmente? Eu me conformo. No que depender de vós, ele faz com todo. Eu pedi perdão, não perdoou, agora é o problema dele. Compartilhamento de bigornas, o peso está com você. Tchau. Agora é tu e Deus. Não, eu vou botar em oração até que Deus mexa com o coração dele assim como mexeu com o meu. Por quê? Porque eu não me conformo do irmão, está doente por minha causa. E foi por minha causa. Estão entendendo a diferença? Então não é simplesmente chegar e desculpa, irmão. Perdão, irmão. Não. Eu quero ver aquele irmão curado da ferida que eu provoquei. E eu tenho que fazer isso. Isso é perdoar. A frieza emocional... Ops, pulei. A frieza emocional preserva a aparência de paz, mas também o outro sob punição silenciosa. Pedir perdão, o irmão não está curado e ele que se lasque. Também não vou olhar mais na cara dele. Fui lá pedir perdão na frente de todo mundo. Fiz um teatrinho todo lá, tá? E não rolou. Então, agora é o problema dele. Também não falo mais com ele, não chamo mais para o meu aniversário, não levo mais no Van Gogh, não vou mais no Walmart com o Marcos, entendeu? O Marcos está aí para ir no Walmart, segura a benção aí que é tudo errado. O Luiz também, disse que vai lá, meu vai guardar o 13º e tudo, vai lá. Aí, para quem não sabe, o Walmart é um restaurante que inaugurou recentemente em Santos, no Rooftop, que um casal gasta tranquilamente no jantar simples R$1.000, pelo menos. Coisa de quem pode. Aí eu não fui, né? Porque eu não posso. Mas eu vi a notícia. Então, eu não vou mais, também não vou convidar, não vou fazer, não vai acontecer. Eu estou jogando uma punição silenciosa em cima do irmão. Por uma coisa que eu fiz. Por um perdão que eu não pedi direito. Por uma confissão que eu não realizei. Eu acho que se eu dizer desculpa aí, tá bom. Que eu dar um abraço, tá bom. Não, eu preciso ver a cura. O perdão funciona assim. Em 2 etapas. Quando você confessa para Deus, você recebe perdão. E quando você confessa para a irmã, você recebe cura. O problema é que para Deus a gente até consegue, às vezes a duras penas, mas consegue. Chega lá e fala, Senhor, eu realmente, bom, se eu conhece meu coração, não dá para mentir do Senhor, porque se dá isso até mentia, mas não dá. Então eu preciso dizer para o Senhor, eu realmente já estou engasgado com o Luiz, não dá, Senhor. Mas eu tenho que passar por cima disso, domingo está lá no culto, ele vai me dar um abraço, eu vou ter que retribuir, oh meu Deus, me dá sabedoria, etc. Tal. Mas eu não estou curado. Agora, se eu chego e confesso e falo, talvez eu não consiga falar diretamente para o Luiz, mas eu tenho que confessar com o irmão. Missionária Solange, pastor Anselmo, pastor Felipe, Tânia, Valci, sei lá, alguém que você queira dizer assim, eu preciso da sua ajuda em oração. O quê? Irmão, eu não estou conseguindo conviver com o Silvio. Cara, olha para a cara do Silvio. Tem alguma coisa que não me desce, cara. Eu pedi perdão, já perdoei, mas me ajude em oração, porque eu preciso amar o Silvio. Sabe o que quer dizer isso? Você está precisando de cura. E aí o irmão que recebe, se alguém te procurar para fazer isso, não fala assim, nossa, irmão, é mesmo? Como assim, irmão? Conte-me mais sobre isso. Não. Isso é fofoca o nome desse negócio. Para cura, você diz assim, amém, irmão? O que você quer? Eu quero conseguir olhar para o Silvio, dizer eu te amo de verdade, abraçá-lo de verdade e não sentir mais nenhum sentimento ruim. Então nós vamos orar por isso. Aí você pega o irmão,
Onde você estiver, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, não deixa para depois, senão você esquece. Encosta no cantinho e fala assim, vou morar aqui agora, irmão. Valci, vou morar. Senhor, está aqui o Valci diante da tua presença, em nome de Jesus, nós declaramos que cai por terra agora toda a resistência, toda a falta de perdão, todo o rancor, toda a raiz de amargura, e nós quebramos isso em nome de Jesus. O teu filho está confessando diante do Senhor para ser perdoado, está confessando diante dos homens para ser curado. Então eu declaro a cura no coração do Valci agora, em nome de Jesus, e ele vai abraçar o Silvio sem nenhuma barreira, em nome de Jesus. Ele diz, amém, eu recebo, eita glória. Isso é perdão para a cura. Você fez isso? Não, então não está curado não. Você ainda sente coisinhas no coração? Não está curado. Ah, está perdoado por Deus. Se você confessou para Deus de coração, sim. E aí só você vai saber, só você e Deus. Não cabe a mim julgar. Mas se você ainda sente coisinhas, não está curado. Se não está curado, esse troço vai voltar. E a outra pessoa está sendo punida por sua causa. Mesmo regenerado, o homem ainda luta contra a autoproteção do ego. Esse negocinho que diz assim, eu perdoei, mas eu não consigo. Isso é autoproteção do ego. Eu não quero admitir. Eu não posso ser fraco. Não pensa assim. Pedir perdão não é fraqueza. É obediência. E aí vem o diabo e diz, você é fraco. Você vai lá se humilhar para quê? Você vai se humilhar para a Solange? Rapaz, ela tripudia em cima do perdão. Vou falar para você que quando você receber alguém que vai te pedir perdão, não tripudia não, irmão. Você dificulta a amizade, né? Porque tem uns abençoados que vai pedir perdão. Aí você vem pedir perdão ao pastor Osar, mas o pastor Osar fala assim. Então você reconhece que você é uma ovelha rebelde, né? Então você reconhece que você ignorou tudo que eu preguei. Você ignorou tudo que eu ensinei. E às vezes que eu fui na sua casa, você estava em casa e mandou dizer que não estava. E agora você simplesmente pede perdão e pronto? Você saiu espalhando para os outros que eu não te pastorei, mas eu fui na sua casa e eu começo a jogar o meu currículo na sua orelha para depois dizer que te perdoou. Está errado não, porque o irmão vem com um problema e volta com dois. Eu fui pedir perdão ao pastor e jogou na minha cara tudo que ele fez. Como é que é isso? Está errado. Não justifique, irmão. O irmão veio pedir perdão, só perdoa. Não tripudia em cima, que ele não se dificulta. Porque na próxima vez que ele tiver que pedir perdão, ele vai pensar duas vezes, eu fui lá pedir perdão e nada. O que está errado, porque no que depender de vós, ele faz com todos. Mesmo que você acha que o irmão vai tripudiar, vai lá e faça a sua parte. Agora, se o irmão tripudiar, também está errado, né? Então, cuidado com esse negócio chamado autoproteção do ego, que a gente não percebe, mas ela existe. A indiferença é um mecanismo de defesa que evita o custo da reconciliação sincera, real, verdadeira e bíblica. Se dizemos que temos comunhão com Deus, mas escolhemos o distanciamento frio do irmão, não estamos em maturidade, estamos em negação espiritual. Estão entendendo? Então, tipo assim, não existe esse negócio de é maturidade espiritual. Não é. Isso é frieza, e essa frieza te afasta, é uma negação espiritual. 2. A cruz não produziu distância, mas reconciliação. Cristo não se afastou do conflito, mas entrou nele. Fomos reconciliados quando ainda éramos inimigos dele. Então não dependia da pessoa. Não pode depender do irmão ou da atitude dele você pedir perdão. Jesus, quando te perdoou, você era inimigo dele. A Bíblia diz que ele nos salvou quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, inimigos da cruz. E mesmo assim ele morreu sabendo, ele morreu por nós. E nós, de novo, vou repetir, na oração do Pai Nosso, nós pedimos para ele fazer com a gente o que nós fazemos com os outros. E ele fez por nós o quê? Te perdoei quando você ainda era pecador. Você nem tinha me pedido perdão, você nem tinha me reconhecido como seu Senhor, e eu morri por você. Ah, mas ele nem é meu amigo, ele nem é da minha convivência, ele nem anda comigo, eu só encontro na igreja de vez em quando. De vez em quando. E quando Jesus morreu, não tinha nem de vez em quando. Nós éramos pecadores e pronto, nós nem reconhecíamos como Salvador. Não tínhamos consciência de pecado. E mesmo assim, ele morreu por nós. Então é isso que nós temos que ter como base. Não é amizade, não é ciclo de amizade, não é intimidade, é intimidade com Deus. E aí você pede perdão até para o Bonga, o homem de rua. Se você acha que magoou o Bonga porque você ignorou na cara dura quando você poderia ter dado um copo com água para ele, você tem que pedir perdão. Tem uma menininha, não é tão menininha assim, né? Aquela é miudinha, que ela passa meio perdida para lá para cá, meio sem rumo, é de rua. E às vezes ela para ali para pedir água. E uma vez eu estava aqui, conversando,
E vi que alguém chegou ali, eu simplesmente estava aqui conversando e fiquei, para depois que eu olhei, ela já tinha ido embora. Eu falei, Jesus, ela estava ali querendo alguma coisa, eu ignorei a mulher. Eu preciso esperar encontrar com ela de novo para eu pedir perdão para ela, porque eu ignorei a necessidade dela. E normalmente, quando ela bate ali, é pedindo água. Eu ignorei o pedido de água da menina. Se fosse uma nobre pessoa, eu teria ignorado? Não sei. Eu não sei. Mas eu não tenho que comparar com a nobre nem com a nobre. Se eu errei, eu tenho que ir lá e pedir perdão, simples assim. Com a pessoa que não vai ter nem noção do que eu estou falando, que se eu pedir perdão para ela, estou te pedindo perdão dela, talvez ela nem entenda o sentido da coisa, mas eu não dependo dela saber o sentido. Eu dependo do que eu estou fazendo assim. É isso que nós temos que fazer. Fomos reconciliados enquanto ainda éramos inimigos de Deus. A cruz não foi um gesto simbólico, mas um ato vicário, ou seja, substitutivo. Vicário quer dizer morrer no lugar de outra pessoa, ou seja, foi substitutivo, suficiente e eficaz. Portanto, persistir em frieza com o irmão é agir como se a cruz fosse suficiente para mim, mas excessiva quando aplicada ao outro. Para mim, tudo bem. Fui perdoado. Essa cruz serviu para mim, mas para o irmão não tome peso. Por quê? Porque ele não merece. Eu não vou me humilhar para ele. Eu não vou me humilhar para ele. Eu não vou pedir perdão de novo. O apóstolo costuma dizer assim, quem está mais perto de Deus pede perdão primeiro. Se você continua perto de Deus, continua pedindo perdão. Continua orando até que o coração da outra pessoa se converta assim como o seu foi convertido. Você não é santo? Você não está fazendo segundo o que Deus mandou? Então pede para Deus fazer a mesma coisa no coração da outra pessoa. Mas não se conforme em saber que tem um irmão ou uma irmã que não vai com a sua cara, que não consegue te perdoar. De novo, no que depender de vós, ele faz com todos. Isso é uma contradição prática do Evangelho quando a gente prega a cruz só para os outros. O mundo não rejeita apenas nossa doutrina, mas a nossa incoerência também. Isso é normal. O mundo sabe exatamente, às vezes mais do que nós, o que a gente pode fazer e o que não. Porque quando você erra, ele fala, oxe, tu não é crente? Você fala um negócio, oxe, mas tu não é irmão? Eles estão prontos para cobrar. Ele sabe o que a gente não pode fazer. E quando a gente é incoerente, ele também sabe. Que mensagem que nós estamos passando para o outro quando o mundo sabe que nós somos irmãos e não nos perdoamos? Não conseguimos colocar em prática o que Deus diz. Mas se alguém levantar em profecia e dizer assim, ou você se reconcilia agora com teu irmão, ou grande será o peso da minha mão sobre você. Aí você treme do alto a baixo. Mas já está escrito, por que você não obedeceu? Porque você prefere ouvir da boca de homem. Você ignora a boca de Deus chamada Bíblia, mas quando é um homem que é usado, eita, agora foi mais direto. A Bíblia é direta e objetiva com todos nós. Nós é que temos que aprender. Nós temos que colocar em prática aquilo que está escrito. Relações congeladas negam a realidade do reino que anunciamos. Você não pode celebrar a reconciliação vertical enquanto sabota a reconciliação horizontal. Eu estou voltando à essência da adoração. E a essência é tu, Senhor. Estou me reconciliando com Jeová. Eu acabei de esquecer de novo o tema do ano, como é o nome? Estou restaurando a presença de Deus através do meu achego ao Senhor. Eita, estou voltando à essência da adoração. Eita, que hoje é ceia, então vou me purificar mais ainda. Eita, glória que eu vou sentir o poder. Assim. Mas na hora que... Assim, eita, aí não, Senhor. Eu ainda tenho uma dificuldade. Então, não adianta você procurar a reconciliação vertical sabotando a reconciliação horizontal, quando você sabe que depende de você. Último tópico, o Espírito que consola também confronta. O Espírito Santo não é apenas consolador, mas aquele que convence do pecado. Onde ele habita, há movimento em direção à verdade, ainda que doa e seja extremamente difícil de pôr em prática. A santificação é uma obra progressiva e inevitável. Ninguém fica santo, puro e verdadeiro da noite para o dia. Não dá. A libertação instantânea, como por exemplo, o Sr. Ismael, que sentimos a ausência dele hoje, mas o Sr. Ismael, que nós testemunhamos aqui domingo passado, que ele passou 50 anos no alcoolismo, e ele veio aqui na igreja, no dia que ele veio aceitou Jesus, nunca mais bebeu, sem remédio, sem tratamento, sem nada. 50 anos de alcoolismo é tempo demais. O organismo pede. Ele simplesmente parou de beber.
Então, essa transformação é instantânea. Santificação é progressiva, porque vai de acordo com o aprendizado, vai de acordo com a intimidade que a gente vai buscando de Deus. Só que a gente, muitas vezes, não busca intimidade com Deus por alguns motivos. Um deles que é mais fácil chamar na Solange. Então, as pessoas, Solange é uma mulher de oração. Então, pronto, ninguém ora mais, quem só pede a Solange ora, está resolvido. Está resolvido, não. Só ela que tem que pagar o preço. A oração de um justo pode muito ser efeitos, não é isso que diz a Bíblia? Quando você fica esperando só pela oração da Solange, significa dizer que você está considerando que os demais não são justos, é só ela. Pensaram nisso? Certamente não. Karen, não tem problema perguntar a sua idade, porque mocinha não... Quantos anos você tem? 17 anos. Fora a Aurora, mas a Aurora não tem pleno conhecimento, a que tem menos idade aqui é a Karen. A Karen, em tese, tem o mesmo poder, a oração dela, que a oração da Solange. Simples assim. Por quê? Porque o poder não está na Solange. O poder está em... Então, se ela busca em Deus, Deus responde pela Karen. Solange busca em Deus, Deus responde pela Solange. A oração de um justo, qualquer um de nós, vale muito em seus efeitos. Agora, quando a gente se ancora na Solange, porque visivelmente ela ora mais, eu não estou me considerando justo e não estou agindo como justo, porque eu me acomodei. Estão entendendo? É diferente do irmão que tem o dom de cura. Eu já orei por pessoas e elas foram curadas. Eu não tenho dom de cura. Foi segundo a fé da pessoa. Agora, quando a pessoa tem dom de cura, não é segundo a fé da pessoa, é segundo o dom que está em mim. Que não é o caso porque eu não tenho. Estão entendendo a diferença? Então, se eu tenho dom de cura, você acreditando Deus, só peço a Deus, Ele cura, porque depende do meu dom que Deus me deu. Agora, quando não depende do meu dom, depende da sua fé. Eu só oro, e é segundo a sua fé. O cego disse assim, Jesus falou, o que tu queres? Ah, se tu quiser, irá ser curado. Eu quero ser curado. Pronto. Já teve outra vez que eu falei, então foi feito segundo a sua fé. Estão entendendo a diferença? Então não adianta dizer assim, não, vamos aqui fazer uma campanha de oração, mas se as pessoas não vier, suspende a oração. Poxa, por quê? Estão entendendo? Mas acredite, existe isso. Tem reuniões que são suspensas porque a pessoa-chave não está presente. Quem é a pessoa-chave no momento de oração? Simples assim. Não estamos ignorando que existem pessoas mais usadas que buscam mais. Não estamos ignorando. Mas temos que tomar cuidado com a idolatria que a gente não percebe. Fugir da reconciliação é resistir à obra santificadora de Deus. A comunhão eterna já começou. Por quê? Porque o reino de Deus está onde? Não é isso que diz a Bíblia em Lucas? O reino de Deus já está em... Simples assim. Então o reino de Deus já está em nós. O que nós almejamos para o futuro? Jesus veio nos buscar, certo? Para vivermos onde? Nas mansões celestiais. Ô glória. Rua de ouro, muro de cristal, essas coisas todas. Mas esse reino anunciado para nós já existe dentro de nós. Ele só vai ser efetivado de forma visível, material, palpável, quando estivermos lá. Mas ele já existe dentro de nós. Então esse reino espiritual já existe e nós estamos atropelando todos os princípios quando a gente não pratica o perdão verdadeiro. Relações quebradas no presente distorcem o testemunho do reino vindouro. Domínio próprio não é anestesia emocional. Porque às vezes a pessoa diz assim, tu é frio, hein, pastor? Rapaz, a pessoa só faltou dar na sua cara. Mano. O cara acabou com a tua vida. E você continua tomando café com essa pessoa, você continua perdoando essa pessoa. Eu falei, Eu aprendi que quem é muito perdoado, muito perdoa. Eita! Se eu tiver que perdoar pessoas, segundo a quantidade de perdão que eu já precisei de Deus, eu morro e não consigo perdoar todo mundo. Foi muita misericórdia, mas muito perdão de Deus na minha vida. Eu não sou digno, capaz, de sei lá o que não me dê. Eu não tenho direito de não perdoar quem quer que seja. Tamanha quantidade da dimensão do perdão de Deus na minha vida. Que eu quis pedir e Ele me deu. E agora eu vou negar perdão para os outros? Ele não negou para mim? Eu não tenho direito de negar perdão a ninguém. Já tomei uns atropelos. Eita! Mais ou menos aquilo que eu falei aqui com o Luiz Henrique, já aconteceu comigo.
Pessoa de outra igreja, é verdade que aconteceu assim, eu falei, irmão, que foi falando isso aí? Eu falei, então, irmão, eu vou dizer a minha versão, irmão, acredita em que você quiser. Ela falou, não aconteceu, não foi, tu vai liderar. Ah, eu sabia que o senhor não ia fazer isso. Então, para quem perguntou? Porque tinha uma dúvida. Tá entendendo? É por aí. Eu falei, então, Jesus, essa pessoa que perguntou isso para mim, eu tenho que ir lá semana que vem. Eu não posso ter nada no coração. Eu tive que orar a Deus, pedir assim, uma santificação no coração, e vou lá tomar café. Tu não tem vergonha na cara não, sabe? A pessoa joga um negócio desse na tua cara, tu ainda vai tomar café. Eu falei, ué, qual é o problema? Ah, não, tu tem sangue de barata. Não. Tem um louvor, voz da verdade. Eu sempre lembro desses momentos, que ele, na minha veia, corre sangue, daquele que morreu por mim, na minha veia, corre o sangue de Elohim. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então não é mais sangue de barata, é sangue de Jesus. Me purificou de todo o pecado, por que eu não posso purificar o abençoado? Vou lá tomar café. E você dá na sua cara de novo, oxe, do que depender de mim, eu tenho paz com todos. Se a pessoa não quer ter paz comigo, aí já não é problema meu. Farei de tudo, vou continuar orando para que essa pessoa seja curada, já que ela não consegue me perdoar. Então, o domínio próprio não é anestesia emocional. Fingir que não aconteceu. Ignorar sentimentos. Não que isso dá sérios problemas psicológicos. Quando você só implode. Uma hora isso explode. Espontaneamente, você nem percebeu. Aí você começa a ser estúpido, ignorante, impaciente, rancoroso, doente, porque só implodiu, chega uma hora que bum! Aí você explode e geralmente com quem não merecia. Geralmente com quem está perto, com o marido, com mulher, com filho, com parente. Geralmente é assim. Ah, engoli muito sapo. Pois é. Irmãos, eu já engoli tanto sapo que, na verdade, engoli um brejo já. É muito sapo. Mas porque eu sou bonzinho? Não. Porque Jesus mandou. Não é porque eu sofri. Eu choro, eu sinto dor, eu sinto sentimentos. Sinto sentimentos, ficou legal, né? Esse negócio ficou bem redundante. Eu tenho sentimentos e afins, mas eu procurei blindar-me. Como? Eu entendo que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então o irmão me traiu, o irmão mentiu, o irmão puxava o tapete, o irmão inventar alguma coisa, etc e tal. Eu não tenho como controlar isso. Eu não posso controlar o que o Luiz Fernando faz comigo, mas eu posso controlar como eu reajo com o que ele fez comigo. Entendeu? Então, eu não vou sofrer. Ah, o fulano fez isso. Não posso controlar. Falou, fazer o quê? Fez, fazer o quê? Não tenho controle sobre isso. Mas o que fez isso? Agora eu tenho controle sobre o que eu vou fazer com essa bomba de jogar na minha mão. Como é que eu reajo? Assim. Senhor, se eu for tomar as minhas dores, vai dar ruim. O Senhor sabe que eu tenho um coração de lacunga. O Senhor sabe que eu tenho dureza. O Senhor sabe que eu isso. E começa a falar quem eu sou. Senhor, misericórdia desse homem que eu sou. Se eu for reagir, vai dar ruim. Então, se eu estou colocando diante do teu altar, porque o Senhor sabe como mexe com isso, eu não. Está nas tuas mãos. Só me diz o que eu faço. Via de regra, ele diz, vai lá e perdoa. Vai lá e abraça. Vai lá e dá um cheiro. Eu sei se vai ser do coração ou não, né? Então vai lá. E aí eu tenho que saber que eu vou lá dar um cheiro no irmão e não é... Oh, Jesus, dá sabedoria. Ô, irmão, a paz, amado, tudo bem? Ô, glória. É um prazer recebê-lo aqui. Só que Deus sabe. Aí são dois problemas. Um que eu estou sendo falso e outro que eu vou ter que pedir perdão. Agora imagina a cara de eu dizer assim, irmã Rosana, eu tenho que te pedir perdão. Quando você chegou ali, te abracei, te dei um beijo, cheirei, falei, eita irmã, que maravilha ter você aqui. E era mentira. Eu estava me forçando para... Olha, é pior do que ter feito. Pior do que ter dado um abraço e depois eu cheguei aqui e foi de mentira. Que horror, tenho que te pedir perdão porque meu coração está extremamente amargo. Ah, piorei tudo, gente. E se ela não está no bom dia, aí que juntou a fome com a vontade de comer, aí ela sai pior do que quando entrou. Para que eu fui dar esse abraço falso, então? Não vou fazer a vontade de Deus. Quero que eu mais, quero beber mais, eu faça qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória do Senhor. Você sabia que está sendo falso, foi abraçar por quê? Não foi para a glória do Senhor. Então, não foi para a glória do Senhor, foi para quem? A serviço do capeta. Nem tudo que é bom, nem tudo que é ruim é ruim. Importante é o que vem depois. Abraçar do capeta, nesse caso foi. Tinha falsidade. Mas um abraço não é bom se é para a glória de Deus, e se não foi falsidade. Então, é bom um abraço? É, mas foi do capeta, se não abraça. Então, nem tudo que é bom. Nem tudo que é ruim é ruim.
Importa-se com o que vem depois. Mas se você para sua irmã Rosane foi de coração e ela não recebeu, aí eu vou orar, ao invés de dizer assim, essa bicha ruim, deu um abraço, deu um cheiro, me ignorou, toda fria, oh meu Deus, trabalha nesse coração. Não, eu tenho que dizer, Jesus, do jeito que eu trabalho no meu coração, trabalho no coração dela, porque ela ainda não está conseguindo, não é tipo, ela ainda é rebelde, ela está ignorando a voz do teu espírito, e ela não está aduzindo, ela não está sendo santa como eu. Não, está errado isso aí. Isso não é oração dos patas, não. É tipo assim, de coração, Senhor, irmã Rosana ainda não foi alcançada da maneira que o Senhor me alcançou. Não porque eu sou bonzinho, porque o Espírito Santo me convenceu. Eu creio que o Senhor pode fazer a mesma obra no coração dela. Faz isso, porque eu não me conformo que o estrago que eu fiz na vida dela ainda deixou endurecida desse jeito. Eu vou continuar orando o Senhor até ela ser curada. Para ela ficar de boa comigo? Não. Para ela ficar de boa com o Senhor, como corpo assim bem ajustados, totalmente ligados, vivendo em amor. Simples assim. Domínio próprio, então, não é anestesia emocional, mas afetos governados pela verdade. Isso é domínio próprio. Frieza não é virtude, é desordem do amor. Por isso que quando alguém diz, pastor, o senhor é frio, né? Eu falo, não, eu sou racional, é diferente. Porque frieza não é virtude para ninguém. Eu sou racional. E é muitas vezes confundido a pessoa ser racional com a pessoa ser fria. Eu não sou frio, eu sou racional. Se você sentar na minha frente e chorar 2 minutos, eu estou chorando junto. Não sei nem o motivo, mas estou chorando. Isso não é coisa de quem é frio. Eu sou, parece uma manteiga derretida. Quando falo das coisas de Jesus, então tem hora que eu começo a chorar sozinho, no banheiro, no quarto, na rua, na fazenda, na casinha de sapê, estou andando de bicicleta, eu estou chorando, tá na chuva, eu estou pensando, um horror, eu aciono alguma coisa, começo a chorar. Isso não é coisa de quem é frio. Agora eu sou racional. Eu não me deixo envolver pelo louvor que eu estou ouvindo enquanto eu estou na ciclovia, porque eu corro sério risco de atravessar a rua sem olhar para o semáforo. Porque eu sou meio desligadinho, assim. Então eu sou racional. Estou ouvindo o louvor, estou chorando, mas opa, estou prestando. Isso é racional, não é frieza. Então frieza não é virtude. É desordem do amor. Preste atenção nisso. Tem gente que se orgulha de ser frio. Não se orgulha disso, não. Se converta. Se você evita olhar com misericórdia para quem diz ter perdoado, você não está em paz, você está em fuga. Aí, eu digo que perdoei a Rosana, digo que perdoei o Luiz Henrique e digo que perdoei a Luci, para completar a trinca da fileira. Mas aí, quando eu vou dizer perdão, quando eu vou falar, eu olho o tempo todo para lá e certo que eu não consigo olhar para cá, porque na verdade eu não perdoei. Isso não é perdão. Isso é fuga. Não, você está controlado, você está olhando com misericórdia. Não estou em paz. Se eu estivesse em paz, eu falaria de boa, olhando de boa, tranquilo. Por que eu não olho? Porque eu não estou em paz, eu estou em fuga. E essa fuga não agrada a Deus. Pare de justificar sua frieza como se fosse prudência espiritual. Foi isso que eu ouvi na pregação. É prudente, irmão. Você vai conviver com esse irmão para quê? Vai dar briga de novo. Então se afasta. E aí prega-se que os irmãos devem se afastar entre si. Há casos, e é verdade, porque eu recebi essa orientação de um líder, não do bispo, obviamente, mas ouvi de alguns líderes, inclusive, eu saí do ministério. Não era nem daqui da Zena, saí do ministério, para outro ministério, para respirar outros ares, porque tinha problema que toda a igreja tem. Eu falei, irmão, que tipo de perdão é esse? Que eu tenho que sair da igreja. Não faz sentido nenhum para mim. Então você vai continuar aí? Eu falei, vou, até que Deus diga para eu sair. Agora, se Deus disser, se responsabiliza. Então, por isso que quando o irmão chega para mim e fala assim, pastor, acabou meu tempo aqui, Deus disse que eu tenho que mudar de igreja. Quem disse? Deus. Acabou o assunto, nem precisa se justificar, irmão. Eu não vou discutir com Deus. Deus falou para você sair, vamos orar. Senhor, obrigado que o Senhor falou ao coração do teu servo, onde ele for agora, que ele seja bênção, e abençoa a vida e deixa ir embora. Por quê? Porque eu não vou discutir com Deus, não é? Você não disse que foi Deus que mandou você sair? Aí acontece que a pessoa vai, quebra a cara, volta, pastor, o senhor me aceita de volta? Então, o Deus que mandou você sair, mandou você voltar? Não, então você acerta lá primeiro e depois você volta. Porque senão você sair de lá em rebeldia e vai trazer problema para cá. O senhor não me aceita? Aceito, só percebe uma coisa. Você saiu com a bênção de Deus. Volte com a bênção de Deus. Então, a gente precisa continuar lá. Só chega lá e fala para o seu pastor o que você falou para mim. Olha, acabou meu tempo aqui. Deus se arrependeu. Mandou eu voltar para lá.
Como você vai dizer isso para o pastor de lá? Eu não sei. Eu não creio no Deus que não se arrependendo assim, mas tudo bem, sois bem-vindo, campeão de Jeová. E beleza. É tu e Deus, você está botando palavra na boca de Deus, você que se responsabiliza, eu não vou entrar nessa dividida, não. Então pare de chamar de fuga de maturidade, se não é maturidade, não. Pare de espiritualizar aquilo que a palavra chama de trevas, isso é pesado, hein? Falta de comunhão, falta de perdão verdadeiro é trevas. Então pare de espiritualizar que Deus mandou eu me afastar do Silvio. O nome disso é trevas e você está chamando de paz espiritual. Não atribua a Deus o que é do diabo e nem atribua ao diabo o que é de Deus. Isso é blasfêmia. O nome disso é blasfêmia. E isso é extremamente sério aos olhos do Senhor. A igreja e a família não adoecem por conflitos declarados, mas por feridas negadas. Então você precisa reconhecer que existe esse problema. A graça de Deus não humilha, ela revela para curar. Cristo não exige reconciliação superficial. Ele oferece um coração novo. Não é, eu acho que sim, não é, eu tenho certeza que sim. Não é superficial. É um coração novo. Você não está voltando à essência da adoração? Está voltando à essência da adoração, volta com uma vida nova. Então tem aquele louvor que diz assim: uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Eu penso na letra dessa música assim, como uma nova história. Jesus já escreveu a nova história. Então por que essa é a nova história? Porque a que eu estava vivendo era velha, porque era minha. Então essa nova história, ela não deixa de ser simplesmente a história real. A que eu estava vivendo era fantasia, era de mentira. Não estava agradando a Deus. Então essa nova história é a que deveria ter sido desde quando eu me entendo por gente. Só que eu fui ensinado errado, vivi em costumes errados, ambiente errado, doutrina equivocada, sei lá, um monte de coisa. Agora eu gostei de uma nova história. Não, a história foi sempre, ele já escreveu desde que nasceu. Aí vem um profeta e fala: eita, que Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Agora eu tenho uma nova história. Como é que é isso? Ele escreveu duas histórias para você? Uma no ventre da mãe e agora depois. Não, é uma história só, filho. E essa que eu vivi até agora estava errada. Agora você volta à essência da adoração, que é Jesus. Aí ele fala: então isso aí que você está chamando de nova história, novo tempo? Filho, eu tenho para você, faz tempo que você for lá que desejar comer bolota de porco, mas pode botar novas alparcas, vestes e anéis. Vou oferecer um novilho porque você voltou. Eu nunca saí, foi você que se afastou. Então quando a gente fala de restaurar a presença de Deus, é isso. Eu não saí, foi você que se afastou. O Espírito Santo trata feridas profundas com verdade paciente, não com pressa religiosa. É progressiva a santificação. Você não precisa fingir que não doeu. E aí entra um termo bonitinho que usa-se teologicamente chamado liberação de perdão. Sabe o que é liberação? É difícil esse negócio, mas tem que ser posto em prática. Liberação de perdão. Senhor, eu tenho um coração de lacunga, duro, terrível. Fui acostumado assim, em pecado me concebeu minha mãe. Eu fui criado assim, desenvolvi assim, mas não posso morrer assim, Senhor. Eu tenho dificuldade de perdoar, eu tenho uma raiz aqui dentro, eu tenho amargura, eu tenho isso, se revela para dentro. Que ele já sabe, mas você precisa se revelar. Aí você diz assim: Senhor, mas eu preciso permitir que o Senhor transforme essa dor em cura. Eu prefiro que o Senhor transforme essa dor em em realidade de bênção. Mas eu não posso fingir que doeu, porque realmente doeu. E eu não consigo perdoar o irmão fulano. Mas diante do Senhor, eu libero perdão para o fulano. Eu sei que vou ter dificuldade quando olhar para ele de novo. Eu sei que vou ter dificuldade quando eu estiver no mesmo lugar que ele, mas eu não vou fugir. Eu não vou negar um abraço. Senhor, mas eu não quero ser falso. Só que quando eu for abraçar, eu ainda não estou curado, Senhor. Mas eu não vou negar. Eu vou lá e vou abraçar, tipo: Senhor, que esse abraço seja vertical, que cure a ele e a mim. Você está entendendo? Esse desejo de perdão verdadeiro, é isso que Deus vai honrar a sua fé. Que a sua vontade é ruim. A minha também. Bem-vindos ao clube. É assim que funciona. Mas nós não vivemos nós. Quem vive em nós é Cristo. Então eu tenho que fazer por Cristo. Eu libero o perdão. Até que essa graça venha progressivamente me transformando. Até eu conseguir dizer assim: gente, eu lembrei porque foi chamado a atenção. Porque eu nem lembrava que eu tinha esse problema com o irmão. Isso é aquele perdão que só ficou a cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu braço. Isso aconteceu quando eu tinha de 7 para 8 anos. Se você me perguntar, eu lembro detalhes específicos de como isso aconteceu. Mas não dói. Mas eu lembro. Perdão é assim. Ficou a marca.
Só existiu. Você já foi inimigo do fulano. Quem diria que hoje nós compartilhamos, somos padrinhos da mesma criança, ou sei lá, ele é padrinho do meu casamento. Nós fomos inimigos de um querer matar o outro. Passou. Não falo isso como dor, nem falo isso como, que glória. Não, uma história que passou. Se fizer necessário, eu até falo, senão eu nem falo. Tipo assim, não é necessário todo domingo estar aqui, bom, essa cicatriz aqui, há 50 anos, foi um túmulo. 50 anos depois, né, ainda estou sentindo a dor, não fui curado. Também, mesmo curado, não precisa ficar repetindo toda hora o que aconteceu aqui. Simplesmente aconteceu. E depois, se um dia fizer necessário, a gente até fala, se não tem necessidade. Simples, é assim que tem que ser tratada a dor. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Escolha não sofrer. Você não precisa fingir que não doeu. O que você precisa é permitir que Deus transforme a dor em maturidade e o ressentimento em oração. Andar na luz não é ausência de dor, mas submissão da dor à verdade divina, onde o perdão é apenas verbal, o coração permanece cativo. A cura começa quando paramos de proteger nossas feridas e nos rendemos à obra da cruz profunda. Para pensar, indiferença espiritual não é maturidade, é perdão interrompido pelo medo de sentir dor. E a Bíblia diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e sem perdão não há comunhão. Que o Senhor nos conduza da aparência de paz à verdade que liberta para a glória de Deus Pai, pela obra perfeita de Filho, no poder transformador do Espírito Santo. Amém. Se ainda assim restou alguma dúvida sobre o que é perdoar, não fique com a dúvida, pergunte. Não tenho coragem de perguntar na frente dos outros, beleza, até porque não vai dar tempo de falar muito agora que ainda tem a ceia, mas não fique com a dúvida. Entre em contato, WhatsApp, pessoalmente, do jeito que você quiser. Teremos total prazer de sentar e conversar sobre algo que você possa não ter entendido. Mas eu espero que você tenha entendido o que é perdoar. Não de maneira corretiva, estou aqui pregando uma paulada na cabeça de cada um, mas aprender, porque às vezes a gente erra, e a Bíblia diz que o corpo peca por... E por que não conhece? Porque não leu a Escritura. Mas às vezes lê e não entende. Para isso ele chama pastores, mestres. Para quê? Para ensinar. Então a minha função é ensinar. Então estive aqui agora para ensinar como é esse perdão na prática, como é que funciona isso, para que você seja curado. E se você não consegue sozinho, chama um irmão, uma irmã idônea, que você acha que tem cacife para segurar essa onda e fala, eu já conversei para Deus e eu já pedi perdão, mas algo me acusa ainda. Por quê? Porque não foi curado. Então confessa para o irmão que esse irmão vai orar com você. Não procura o próprio irmão porque você tem raiva, porque pode multiplicar a raiva, entendeu? Então tenha sabedoria. Procura outra pessoa e fala assim, olha, eu estou com raiva do irmão, eu não consigo tirar esse dedo de mim, me ajude em oração. E aí a pessoa vai orar com você para que você seja curado. Não é para você ser santão, o cristão mega. Não, é só para agradar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória do Senhor. E aí, estando nós com esta mente trabalhada em Cristo Jesus, nós cremos nesse poder transformador de Jesus. E isso só existe por causa de um negócio chamado sacrifício vicário, que quer dizer, em lugar de alguém, ele morreu por nós na cruz. E quando nós entendemos esta morte, e aceitamos que ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, e aceitamos esse Jesus como Salvador das nossas vidas, e declaramos, sim, eu entendo que ele é o meu Salvador, e que sem ele eu nada sou. Então eu quero declarar publicamente que Jesus é meu Salvador. Eu quero declarar publicamente que eu entendo que ele é o Senhor da minha vida e que eu me disponho a adorá-lo, custe o que custar. Quando a gente faz isso que se chama pública profissão de fé, a Bíblia diz que nós somos transformados. Eita, isso é milagre mesmo, hein? De criatura, que todos nós somos, que fomos criados por ele, para mais que criatura, nós passamos a ser filhos. Ele disse, a todos aqueles que nele crê, deu-lhes o poder. Olha só, não é só uma mera transformação, nós temos o poder de sermos feitos filhos de Deus.
Há alguém aqui esta manhã que ainda não fez essa declaração publicamente, porque a Bíblia diz que nós temos que declarar Jesus como Salvador publicamente diante de Deus e dos homens. Todos aqui que estão aqui essa manhã já declararam Jesus como seu Salvador? Sim ou não? Alguém que não declarou e quer fazer isso essa manhã? Sim, para sim, e a gente só ora e pronto. Todos são de Jesus? Amém. Então, tipo assim, todos nós estamos aqui exercendo o poder de sermos feitos filhos de Deus. Não é o poder de não pecar. Jesus, quando te escolheu, ele não te escolheu pela capacidade de não errar. Ele sabia que você ia pecar. Ninguém pega Deus de surpresa. Ele te escolheu pelo seu coração adorador, pela capacidade que você tem de adorá-lo. Para isso ele te escolheu. E por isso ele te escolheu. E aí nos trouxe aqui essa manhã para nós celebrarmos a existência dele. E hoje, especialmente na ceia, sentarmos à mesa com ele e compartilharmos do corpo e do sangue em memória dele, anunciando o reino dele até que ele volte. Isso não exige nome no hall de membros, isso não existe filiação na igreja, isso não exige batismo nas águas, isso não existe falar em línguas, só crer verdadeiramente que ele é o Filho de Deus e aceitá-lo como seu Salvador. Uma vez que você tem consciência disso e está nessa jornada, eu estou aqui para servir a Deus, para adorá-lo. Você tem consciência disso, você está apto a ceiar. Ah, mas eu estou em pecado. Eita, esse é o momento que agora você faz aquilo que a Bíblia diz. Examine-se o homem a si mesmo. E aí, senhor, mas é que. Você tem condição de pedir perdão e deixar o que está fazendo? É só pedir perdão e cear. Não tem condição. Então explique-se para ele falar assim, eu não vou cear porque o pecado que eu estou cometendo eu quero continuar. Quando a gente pensa assim, pesa, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu escolhi não cear do que pedir perdão, do que me corrigir. Feito assim, eu errei demais, então não vou tomar ceia, não. Traduzindo, eu vou escolher continuar errante do que te pedir perdão. Foi isso que eu fiz, quando eu não ceiei. Também não é assim, então tudo bem, eu pedi perdão e cear. Não, é conscientemente. Escuta, você se arrependeu do que você fez? Sim. Lembra que eu digo, ninguém tropeça aqui e se arrepende 2 horas depois. Tropeçou, percebeu. Então, Senhor, perdão, não quero mais fazer isso. E vou me comprometer com o Senhor que eu vou lutar, nem que eu lute até o último dia de vida contra tal coisa, mas eu nunca vou aceitar que isso é normal, porque esse contrário do Senhor, eu quero vencer. Me perdoe. E toma a ceia e corra para corrigir o que você está fazendo. Que aí você já está perdoado. Você só vai buscar a cura quando você confessa e pede perdão. Amém?